O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Carl Gustav Jung. Talvez o maior risco não seja amar demais, mas não perceber o que se abandona enquanto ama. Existe uma linha invisível entre o cuidado e o colapso, entre o toque e a dissolução, entre a doação e o sumiço. E poucos percebem quando a alma começa a cruzá-la, pouco a pouco, vestida de empatia, de presença, de boa intenção. Até que um dia, algo dentro já não volta mais. E o que era amor vira costume. O que era entrega vira dever. O que era afeto vira obrigação silenciosa. Há um tipo de generosidade que não nasce da abundância, mas da carência ancestral de ser escolhido. Uma oferta permanente de presença, um vício de estar disponível, um impulso cego de sempre dizer sim, como se a ausência fosse uma ameaça à própria existência. Quem se beneficia da sua disponibilidade eterna? Quem cresce na sombra do seu colapso disfarçado de empatia? Quem aprendeu que pode te chamar a qualquer hora porque você nunca sabe dizer agora não? O mundo se acostuma rápido com a alma que não impõe limites, e ela mesma começa a esquecer que tem um centro, porque estar sempre acessível não é sinônimo de amor. Às vezes, é só um sintoma de esquecimento de si. O desejo de ser querido, ou o pavor de ser esquecido. O afeto constante, ou o medo de ser deixado. A doação exagerada, na maioria das vezes, não é um presente. É uma tentativa inconsciente de evitar o abandono. E assim, vamos nos oferecendo, nos explicando, nos antecipando, como se cada resposta rápida, cada presença imediata, cada sorriso fácil fosse uma forma de garantir que não seremos excluídos. Mas toda vez que você se doa além da alma, algo se rompe, algo se curva, algo adoece. A alma que se entrega demais esquece de voltar. E um dia, ninguém percebe que ela não está mais lá, porque todos já se acostumaram com a sua ausência fantasiada de presença. E você também. A persona que nunca descansa. O eu que se oferece demais. Quem está sempre disponível, cedo ou tarde, deixa de ser percebido. Existe uma face que aprendemos a vestir tão cedo que esquecemos que é uma máscara. A persona do acessível. Aquele que sempre atende, sempre responde, sempre ajuda. O prestativo que antecipa necessidades, que sorri mesmo cansado, que se curva antes de perceber que o corpo já não quer. Mas por trás dessa oferta permanente, quase sempre habita uma dor antiga, a de não ter sido visto quando mais precisava. A doação compulsiva, então, vira ritual inconsciente de sobrevivência afetiva. Esse eu que se oferece demais não sabe mais parar. Ele se confunde com sua função, com seu papel, com a imagem que aprendeu a sustentar para se manter nos vínculos. E quanto mais ele dá, menos é sentido. Porque o excesso de presença o torna invisível. Ele vira cenário, vira conveniência, vira recurso emocional para os outros. E quando tenta se retirar, o mundo reage como se ele estivesse cometendo uma traição. Existe também um vício silencioso nessa entrega. A dependência da validação. O prazer oculto de ser necessário, de ser lembrado, de ser o porto seguro. Mas essa segurança cobra caro, porque nunca vem sem cobrança implícita. A pessoa que vive para agradar, vive também para ser confirmada. E quando não é, desaba. A mente desse eu adestrado responde antes que o corpo perceba que não quer. Ela se antecipa ao pedido, justifica antes de negar, cede antes de pensar. É uma resposta automática, uma compulsão de existência mediada pela necessidade de ser aceito. E quanto mais automática a resposta, menos viva é a relação. No fim, tudo se torna previsível. A tragédia é cômica, mas não deixa de ser trágica. Quanto mais você se oferece, menos raro se torna. E o que é sempre acessível deixa de ser tocante, porque o mistério é o que dá profundidade
nunca se recolhe, nunca é procurada, apenas usada. O prestativo eterno é amado, até o dia em que tenta descansar. A sombra que sorri, a manipulação invisível dos afetos. Às vezes, o que parece cuidado é só uma maneira sofisticada de controle. Nem toda doçura é inocente, nem todo acolhimento é puro. Existe uma manipulação que se mascara de empatia, que se esconde por trás de sorrisos, de disponibilidade, de presença constante. É a sombra que sorri e que, sorrindo, mantém o outro onde quer, dependente, culpado, grato. Um teatro sutil onde ser necessário se torna um instrumento de poder. Quando você se oferece demais, sem pausa, sem critério, sem limite, o outro começa a enxergar você não como um ser, mas como um papel. Um papel que deve ser cumprido, o amigo sempre presente, o amor sempre disposto, a escuta sempre aberta. E a cada vez que você sustenta esse personagem, reforça a ideia de que seu valor está em servir, em se moldar, em sustentar. Mas o que acontece quando você começa a desaparecer? Quando não responde tão rápido, quando não está mais sempre disponível, quando o silêncio entra onde antes só havia presença. O desconforto aparece, a inquietação, a acusação velada. O outro, que se alimentava do seu colapso, agora precisa lidar com a sua ausência. E isso fere. O teatro se desfaz quando o protagonista se retira. E ali se revela o vínculo real. Será que ainda há afeto quando você deixa de ser útil? É assim que se desmascaram os vínculos utilitários. O amigo que só te chama quando precisa. O amor que some quando você impõe um limite. O colega que desaparece quando você recusa o favor. A sua presença sempre foi bem-vinda. Mas será que você era? E então você ousa o impensável. Dizer não, recusar, desaparecer, cortar. E esse ato simples, esse gesto aparentemente pequeno, é uma revolução, porque o não é a primeira palavra da identidade. É ali que nasce o respeito, mas é ali também que muitos se vão, porque só ficavam enquanto você não sabia se escolher. O dia em que você se recusa é o mesmo dia em que descobre quem nunca te viu. Energia psíquica. O sangue invisível que escorre aos poucos. Nem sempre é sobre tempo. Às vezes, é sobre a energia que o outro drena sem perceber. Toda troca emocional tem um custo. Todo vínculo exige algo. Mas existem relações em que o preço é alto demais. Não em palavras, mas em energia psíquica. Elas não gritam, não brigam, não violam diretamente. Mas depois de cada encontro, você sente como se tivesse sangrado algo invisível. Como se um pedaço da sua alma tivesse escorrido pelas bordas do silêncio. É que algumas conexões funcionam como ralos simbólicos. Elas não pedem, elas sugam, não atacam, consomem. E quem está sempre acessível, sempre explicando, sempre justificando, não percebe o quanto está, pouco a pouco, se tornando ausente de si. Cada justificativa é uma tentativa de ainda ser aceito. Cada resposta rápida, uma tentativa de não ser rejeitado. Cada presença forçada, um pacto com a própria exaustão. A ansiedade muitas vezes nasce aí, na fratura interna entre o que se sente e o que se faz. O corpo está cansado, mas a mente diz sim. A alma quer silêncio, mas a persona oferece mais uma dose de presença. O sistema nervoso então colapsa. Ele começa a gritar de forma indireta. Dores, insônia, exaustão crônica, apatia. Não são sintomas médicos, são sintomas simbólicos. É a alma protestando contra a invasão. E há uma sabedoria esquecida na retração. Um saber antigo, quase selvagem, que entende que não estar também é forma de estar. Que não responder também é uma resposta. Que não se justificar também é um gesto de amor próprio. A ausência não é desprezo, é soberania. Mas nem todos aceitam esse novo lugar.
Porque quando você muda sua frequência, quem se beneficiava da sua drenagem não consegue mais te alcançar e tenta de tudo para te puxar de volta. Culpa, chantagem, silêncio, drama. Tudo para que você volte a ser quem sangrava para que os outros se sentissem vivos. Cuidar de si também é saber de quem se afastar e por quanto tempo. O retiro da consciência, quando o silêncio cria presença. Às vezes, sumir não é desaparecer, é finalmente chegar em si. Há um silêncio que não é ausência, é retorno. Um silêncio que não busca punição, nem vingança, nem afirmação. Ele não responde, não se justifica, não tenta convencer. Apenas se recolhe. Não como fuga, mas como renascimento. Jung chamaria isso de retiro da consciência. Um movimento simbólico no qual a alma deixa de se projetar para fora e começa a recolher sua luz, a sair do palco, a fechar os olhos, a voltar para dentro. Não há plateia, não há explicação. Só um tipo de recolhimento que é semente, uma ausência que é solo. Parar de responder é um gesto radical de individuação, porque quem sempre respondeu nunca foi inteiro, só reflexo, só reação, só eco. Mas quando o eco cessa, o som original pode surgir. A vida muda quando você deixa de funcionar como espelho e passa a ser fonte. É quando a sua presença deixa de ser reflexo da demanda alheia e passa a ser expressão do seu próprio ritmo. E isso reorganiza tudo: as relações, os espaços, as prioridades. Porque o silêncio mexe com o mundo mais do que 1000 palavras. Ele revela quem sabia te ouvir e quem só sabia se ouvir através de você. Ele mostra quem respeita sua ausência e quem só suportava sua presença servil. Há coisas que só florescem no terreno do não dito. Há vínculos que só sobrevivem quando você para de sustentá-los. Há afetos que só se revelam quando não estão sendo abastecidos. E o mais estranho é que, depois do desconforto inicial, algo novo aparece. A paz. Não aquela paz ensaiada, superficial, estratégica, mas a paz que nasce da presença autêntica, do silêncio que não pesa, da ausência que não exige, do estar com, sem se perder em. O silêncio que você teme talvez seja o único espaço onde você ainda pode se escutar. A solidão dos íntegros, onde moram os que se escolheram. O preço de ser inteiro é quase sempre ser incompreendido. Quando você para de estar disponível para tudo e todos, algo se rompe e algo se revela. Você percebe que muitos afetos não eram vínculos, eram contratos silenciosos, trocas condicionais, presenças convenientes. E ao deixar de cumprir seu papel invisível de se anular, você deixa também de ser compreendido por quem só sabia se relacionar com a sua ausência. Ser autêntico, ao contrário do que dizem, não atrai. Primeiro, afasta, porque a verdade tem peso. Ela reorganiza a dança. Ela exige presença real. E presença real só é possível quando você já não precisa ser amado para existir. Há uma solidão específica que só os íntegros conhecem. Ela não é falta de amor, é excesso de lucidez. Um tipo de clareza que não aceita mais a falsidade dos afetos utilitários, nem a prisão dos papéis afetivos. É uma solidão fértil, mas densa. Uma travessia, o intervalo entre ser aceito por todos e ser fiel a si. Você começa a escolher os silêncios, a valorizar o tempo sem demanda, a preferir a companhia que não exige performance. E nesse espaço rarefeito algo brota, uma nova forma de estar, mais leve, mais profunda, mais honesta. Porque quem já não se vende por presença, já não teme a ausência. Essa é a maturidade que poucos alcançam. A capacidade de sustentar o próprio ritmo mesmo sem aplauso, mesmo sem retorno, mesmo sem compreensão. Porque ser inteiro é isso. É perder o mundo que te exigia em pedaços. Alguns só te amavam porque você nunca se escolhia primeiro. A
retirada é um chamado, o arquétipo do eremita moderno. Nem todo mundo que se afasta está fugindo. Alguns estão ouvindo algo que o barulho do mundo não permite escutar. Há um momento em que o silêncio não é mais proteção, mas direção. Não mais defesa contra os excessos alheios, mas um chamado interno que pulsa com uma força ancestral. É o surgimento do arquétipo do eremita, não o isolado social, mas o ser que compreendeu que há sabedorias que só florescem no recolhimento. Esse eremita moderno não se retira por misantropia nem por desilusão. Ele se retira porque algo dentro pede profundidade. E a profundidade exige espaço, exige tempo, exige o fim das interrupções. Ele já não quer provar, agradar, conquistar. Ele quer ouvir, sentir, perceber. Ele quer viver sob o ritmo da alma e não da demanda. Essa retirada não é exílio, é sacerdócio. É um caminho iniciático silencioso, não reconhecido socialmente, mas vital para a maturação psíquica. Jung compreendia esse processo como parte da individuação, o distanciamento simbólico das personas sociais em favor do reencontro com o self. É quando a alma deixa de querer pertencer e começa a querer habitar. Nesse estágio, você deixa de buscar validação para suas ausências, porque entende que o mundo, muitas vezes, não precisa e nem merece todas as suas presenças. Você não explica mais seu silêncio, não justifica mais sua não resposta, não precisa mais convencer ninguém de que cuidar de si é legítimo. Você apenas faz. A verdadeira retirada não é fuga do mundo, é retorno ao centro. E desse lugar tudo se transforma. As palavras ganham outro peso, os gestos perdem a pressa, os vínculos se depuram. E o que permanece? Permanece porque ressoa, não porque exige. Quem aprende a se retirar nunca mais volta como antes. Ser amado à custa de si é uma forma elegante de desaparecimento. E muitos só te quiseram por perto enquanto você não sabia o valor da sua distância. Quando você para de estar disponível, o mundo revela sua fome. Pessoas te questionam, te cobram, te acusam de frieza. Mas, na verdade, é o pacto silencioso da sua anulação que foi quebrado. E diante da sua presença que agora escolhe, o outro se depara com o próprio vazio, a ausência do que sempre esteve ali, sem nunca ter sido percebido. A liberdade verdadeira não grita, ela se afasta, ela se recolhe, ela corta sem drama. Porque entende que o confronto nem sempre é necessário. Às vezes, basta o corte silencioso, o limite invisível, o desaparecimento lúcido. O mundo que te explorava simplesmente não tem mais acesso. A alma madura aprende a pagar o preço. E o preço da autenticidade é alto. Incompreensão, solidão, desapego. Mas o que vem depois não tem nome. Só uma paz estranha que não depende mais da resposta alheia. Um tipo de companhia consigo mesmo que não exige performance, nem desculpa, nem esforço. Ser incompreendido se torna bênção. Ser seletivo se torna natural. E não estar mais disponível se torna um gesto sagrado de permanência em si. E talvez, só talvez, o verdadeiro sentido de se retirar não seja se proteger do mundo, mas finalmente deixar que o mundo aprenda a te encontrar onde você realmente está. E se sua presença só for inteira, quando você parar de oferecê-la a quem nunca soube recebê-la? Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.